A complexidade refinada do Renaissance opera como uma espécie de tragédia invertida. Uma banda possuindo sofisticação composicional genuína que escolheu afogá-la sob oceanos de medievalismo açucarado e bombástico orquestral tão excessivo que beira a autoparódia. Isso levanta a questão que assombra todo defensor sincero do rock sinfônico dos anos 70. Quando a densidade harmônica se torna mera decoração e a virtuosidade pode sobreviver à sua própria beleza? A resposta importa, porque o Renaissance representa a tentação mais perigosa do rock progressivo, a crença de que complexidade equivale à beleza, independentemente do que você está realmente dizendo com ela. Em uma era em que proficiência técnica é confundida com mérito artístico, entender por que as construções ornamentadas do Renaissance acabam falhando nos ensina mais sobre integridade composicional do que uma dúzia de álbuns genuinamente ótimos jamais poderia. A extensão de 5/8 de Annie Haslam funciona menos como um instrumento expressivo e mais como uma maravilha técnica empregada sem propósito dramático. As linhas vocais tecem através de acordes de sétima maior e quarta suspensas com precisão acrobática, executando saltos intervalares de nonas e onzenas que desafiariam qualquer soprano coloratura. No entanto, o conteúdo melódico raramente justifica essa exibição. Quando ela ascende cromaticamente através de 2/8 em Ashes Are Burning, a progressão harmônica abaixo permanece presa em ciclos previsíveis 1-4-5-1, vestidos com nonas e trezenas adicionadas. Isso constitui ornamentação confundida com substância, complexidade harmônica aplicada a progressões tão fundamentalmente diatônicas que poderiam trilhar uma pintura aquarela pastoral. Os arranjos instrumentais da banda revelam um paradoxo similar. Michael Dunford constrói passagens de violão acústico utilizando afinações alteradas e padrões de dedilhado derivados das tradições folclóricas britânicas, especificamente os vocabulários modais do Pentangle e Fairport Convention. Essas passagens demonstram compreensão legítima de condução de vozes e contraponto. Suas linhas acústicas frequentemente delineiam sétimas diminutas passageiras e tons vizinhos cromáticos que satisfariam os requisitos de qualquer professor de harmonia para a escrita de partes. No entanto, esse artesanato serve composições estruturadas com o arco dramático de um cartão de felicitações. Scheherazade and Other Stories se espalha por múltiplos movimentos empregando orquestra e banda de rock em suposta integração, mas os elementos sinfônicos permanecem fundamentalmente ilustrativos em vez de estruturalmente essenciais. Remova as seções da Orquestra Sinfônica de Londres e a composição rock subjacente mal muda. Isso revela a desonestidade fundamental. A orquestração existe para criar uma impressão de sofisticação em vez de emergir da necessidade composicional. A seção rítmica opera com competência, que nunca se aproxima da aventura. Trip to the Fair alterna entre assinaturas de tempo 6/8 e 9/8, criando um lilt derivado de valsa que os entusiastas do Renaissance celebram como complexidade métrica. No entanto, isso constitui brincadeira de criança comparado à violência polimétrica que o Genesis liberou em Supper's Ready ou às passagens genuinamente desorientadas em 7/8 que o King Crimson empregou em Discipline. As mudanças métricas do Renaissance seguem formas de dança, essencialmente música de salão do século XIX, transportada para a instrumentação elétrica. As linhas de baixo traçam movimentos de raiz tão previsíveis que funcionam como telégrafos harmônicos, anunciando mudanças de acordes medidas à frente. Nenhuma síncope perturba o fluxo, nenhum deslocamento rítmico gera tensão. A polidez é sufocante. O trabalho de teclado de John Tutt revela a contradição central mais claramente.
O homem possui técnica. Sua mão direita executa passagens escalares rápidas em terças e sextas paralelas com precisão de conservatório. Sua mão esquerda voz acordes de jazz estendidos, incorporando nonas, onzenas e trezenas com espaçamento sofisticado. A introdução de piano em Mother Russia modula através de 5 centros tonais diferentes em 30 segundos, empregando relações de substituto dominante e mudanças mediantes cromáticas que satisfariam os requisitos de qualquer professor de harmonia para a escrita de partes. No entanto, essas modulações não levam a lugar nenhum emocionalmente. Teóricos discordam se as mudanças rápidas de tonalidade do Renaissance constituem verdadeira modulação ou simplesmente cromatismo decorativo, porque as cidades tonais mudam tão frequentemente que nenhuma tonalidade estabelece peso suficiente para tornar a partida significativa. Quando você modula a cada 8 compassos, você não está criando drama harmônico, você está prevenindo-o. Os arranjos incorporam flautas de mellotron, cordas orquestrais e cravo em texturas que referenciam o contraponto barroco sem entender seu propósito funcional. Bach empregava contraponto invertível porque cada voz precisava funcionar tanto como melodia quanto como acompanhamento, criando integridade polifônica onde cada linha carregava peso estrutural igual. O Renaissance sobrepõe vozes instrumentais que poderiam ser removidas sem colapsar a estrutura harmônica. A melodia de flauta em Carpet of the Sun duplica a linha vocal uma oitava acima, pura duplicação disfarçada de escrita contrapontística. Quando a seção de cordas entra durante Songs of Sherazade, ela toca acordes em bloco no ritmo dos dedilhados de guitarra. Isso constitui orquestração como cosméticos, não arquitetura. Ashes Are Burning fornece o estudo de caso mais revelador. A composição se estende além de 11 minutos, estruturada em múltiplas sessões que superficialmente se assemelham às formas através compostas que o Yes pioneirou em Close to the Edge. Uma introdução acústica em Lá menor estabelece uma melodia modal derivada do folk, antes que guitarras elétricas entrem com power chords, a orquestra inche e a voz de Haslam voe através das oitavas. Harmonicamente, a peça emprega dominantes secundárias e acordes emprestados do paralelo maior. Acordes de Ré maior aparecendo em um contexto de Lá menor criam um efeito adjacente à Picardy, que gera calor emocional fugaz. A ponte modula para Dó maior através de uma cadência plagal, então retorna a Lá menor via condução de voz cromática no baixo. Essas técnicas satisfariam uma tarefa de graduação em harmonia de prática comum, mas o Genesis já estava desconstruindo a harmonia de prática comum em 1973. O King Crimson a havia abandonado inteiramente. O Renaissance a aperfeiçoou precisamente quando a vanguarda do rock progressivo havia se movido além dela. A estética de produção agrava o problema. Sherazade and Other Stories foi gravado nos IBC Studios em Londres usando tecnologia 10 em 2 com overdubbing extensivo, o produtor David Henschel aplicando técnicas de estúdio derivadas de seu trabalho com o Genesis, mas empregadas para objetivos estéticos opostos. Onde o Genesis usava o estúdio de gravação para criar desorientação espacial e estranheza timbrística, Henschel gravou o Renaissance para soar como uma caixa de música particularmente cara. Cada instrumento ocupa sua faixa de frequência atribuída, com 0 vazamento, 0 sujeira, 0 acidentes. As texturas de bateria em Carpet of the Sun poderiam muito bem ser um metrônomo por toda a variação dinâmica que contém. As sessões orquestrais foram gravadas separadamente e mixadas para ficar atrás da banda de rock, em vez de interagir com ela, criando 2 mundos sonoros paralelos que nunca se fundem genuinamente. Isso representa proficiência técnica a serviço da timidez estética. Comparar o Renaissance com suas influências contemporâneas expõe a lacuna entre complexidade e criatividade.
A banda claramente estudou as técnicas de intercâmbio modal que Rick Wakeman trouxe para o Yes, as ambições sinfônicas que o Barclay James Harvest perseguiu, a síntese folk rock que o Jeff Tull alcançou em Songs from the Wood. No entanto, onde essas bandas usavam esses elementos para gerar tensão musical genuína, o órgão de Wakeman batalhando contra os vocais de Anderson em conflito dialético, a flauta de Tull cortando contra riffing pesado para criar dissonância produtiva, o Renaissance suavizou todas as arestas em consonância. O ritmo harmônico se move em um ritmo glacial, apesar da frequência de mudança de acordes, porque toda progressão resolve exatamente onde ouvidos treinados esperam. Nenhuma cadência enganosa, nenhuma substituição de trítono, nenhuma reharmonização derivada do jazz, apenas acordes de sétima maior impecavelmente vozeados, descendo por terças em padrões estabelecidos por Debussy e explorados por todo compositor de cinema desde então. Defensores da banda citam a mera quantidade de notas como evidência de complexidade, confundindo densidade com profundidade. Running Hard contém padrões arpegiados rápidos que delineiam acordes de sétima diminuta ascendendo cromaticamente, uma técnica emprestada diretamente de estudos para piano da era romântica. Sim, isso requer destreza digital. Não, isso não constitui inovação composicional. Liszt escreveu passagens mais desafiadoras nos anos 1840. A questão não é se os músicos do Renaissance podiam tocar seus instrumentos. Claramente podiam, mas se suas escolhas composicionais justificavam a técnica que possuíam. Ocean Gypsy demonstra como a complexidade harmônica divorciada de propósito dramático cria um vazio belo. A peça modula através de 6 tonalidades diferentes ao longo de sua duração de 7 minutos, empregando reinterpretação enarmônica e modulação por acorde pivô com correção de livro. Um acorde de sol sustenido diminuto funciona simultaneamente como uma sétima diminuta de tom guia em Lá menor e uma sétima totalmente diminuta construída no grau 7 da escala de Mi bemol maior, permitindo modulação perfeita entre tonalidades separadas por uma segunda menor, uma técnica que Wagner pioneirou em Tristan e Isolde. O Renaissance executa isso com precisão que ganharia a aprovação de qualquer professor de teoria. No entanto, a modulação não serve a nenhuma função dramática. As letras não mudam emocionalmente, o conteúdo melódico não se desenvolve. A complexidade harmônica existe porque o Renaissance sabia como criá-la, não porque a música a exigia. Isso revela a falência estética fundamental, técnica empregada por si só. As maiores conquistas do rock progressivo, Red, do Crimson, The Lamb Lies Down on Broadway, do Genesis, Pawn Hearts, do Van der Graaf Generator, usavam complexidade quando a simplicidade não podia expressar o que precisava ser expresso. O Renaissance usava a complexidade porque a complexidade soava impressionante. A banda confundiu as ferramentas de composição sofisticada com a coisa em si, como um pintor que domina a perspectiva, mas pinta nada que valha a pena olhar. A tragédia não é que o Renaissance faltasse conhecimento musical. Os arranjos provam que eles entendiam harmonia, contraponto e orquestração em um nível profissional. A tragédia é que esse conhecimento produziu música tão esteticamente conservadora que faz Andrew Lloyd Webber soar aventureiro. Quando suas passagens tecnicamente mais complexas servem melodias que poderiam pontuar um drama de época, você confundiu sofisticação com segurança. A densidade harmônica opera como camuflagem, convencendo ouvintes casuais que estão ouvindo algo profundo, quando, na verdade, estão ouvindo o romantismo do século XIX com guitarras elétricas. Então, sim, o Renaissance é tecnicamente complexo por qualquer medida objetiva de vocabulário harmônico e execução instrumental, mas essa complexidade funciona como uma mansão construída sobre areia, impressionante até investigar a fundação e perceber que toda a estrutura existe para esconder o vazio abaixo. A verdadeira complexidade do rock progressivo serve à visão composicional.
A complexidade do Renaissance é a visão em si, confundindo construção ornamental com necessidade arquitetônica. A banda provou que você pode dominar toda a técnica no livro de teoria e ainda assim não ter nada significativo a dizer, tornando seu legado uma história de advertência vestida em roupas orquestrais. Complexidade sem coragem é apenas matemática, e matemática nunca fez ninguém sentir algo que valha a pena sentir.